Sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 53. Política e idolatria. A hipnose coletiva. Quem precisa de correntes quando ama seus carcereiros? Aqui decodificamos o passado para que o presente não siga cego. Hoje não é apenas mais um episódio. Hoje vamos tocar naquilo que muitos defendem com o sangue, naquilo que milhões acreditam entender, naquilo que por trás do véu esconde o código mais eficaz de controle da história humana, a política. Mas não vamos falar de partidos, nem de ideologias, nem de nomes. Vamos falar do sistema invisível que transforma homens em deuses e o povo em gado. Vamos falar da idolatria moderna, do teatro travestido de democracia, dos palcos onde se sacrificam consciências em nome de promessas vazias. Vamos falar do instinto ancestral de adorar líderes, do impulso infantil de buscar salvadores, da maldição silenciosa que nos faz repetir os mesmos erros milênio após milênio, porque não importa o tempo, nem o idioma, nem o rosto no cartaz. O padrão é sempre o mesmo. O povo aplaude, o povo segue, o povo oferece sua alma em troca de uma esperança fabricada. E quando tudo desmorona, ele corre para erguer um novo ídolo, um novo guia, um novo rei com palavras doces e mãos de ferro. Mas, e se essa estrutura não for humana? E se esse padrão tiver sido instalado, codificado, implantado na alma coletiva desde o início? E se os verdadeiros senhores do poder nunca estiveram nos palácios, mas nos céus? Neste episódio, não queremos sua crença, queremos seu desconforto, porque só quem se incomoda está começando a acordar. Prepare-se para não olhar mais com os mesmos olhos, nem para os líderes, nem para você. Capítulo 1. O Código do Domínio. A programação original. Muito antes da primeira eleição, já havia domínio. Muito antes da primeira revolta, já havia um trono. Muito antes do primeiro discurso, a humanidade já havia aprendido a obedecer. Mas quem ensinou isso? Nas tabuletas sumérias mais antigas, não há a palavra democracia, não há a ideia de representação popular. O que existe ali é comando, é estrutura, é código. Os reis não surgiam por mérito, surgiam por direito divino. E esse direito não era debatido, era imposto. Os deuses escolheram, o povo obedece. Mas isso não é só história antiga. É um software social que ainda hoje roda em segundo plano. Uma programação invisível que diz: você precisa de alguém acima. Você precisa de direção. Você não sabe governar a si mesmo. E assim, geração após geração, fomos ensinados a amar a hierarquia, a acreditar que só há ordem quando há chefia, que só há progresso quando há liderança. Mas pare, olhe ao redor. A pergunta não é quem lidera. A pergunta é por que alguém precisa liderar? Desde os primórdios, fomos moldados para seguir, não por fraqueza, mas por formatação. Quando os Anunnaki moldaram o ser humano, segundo os registros da antiga Mesopotâmia, eles não queriam um igual, não queriam um criador, não queriam um pensador. Eles queriam um operador. Alguém que executasse ordens, não que criasse o próprio código. Por isso os reis eram escolhidos pelos deuses. Por isso os primeiros sacerdotes eram também governantes. E por isso o povo se ajoelhava. Foi inserido em nossa estrutura a necessidade de obedecer, de confiar em uma autoridade externa, de acreditar que sempre há alguém melhor para decidir. E o mais perverso, nos ensinaram a amar quem nos controla. Essa é a verdadeira tragédia da política. Ela não começou como uma ferramenta de organização. Começou como uma extensão da dominação divina.
O trono é o altar e o povo é a oferenda. Quantas vidas foram dadas em nome de reis? Quantas guerras foram travadas por líderes que diziam agir em nome de deuses? Quantas vezes a massa se sacrificou por um nome, uma bandeira, uma promessa? A história é um cemitério de idolatrias. E ainda assim, continuamos buscando um novo salvador, um novo presidente, um novo herói, porque o código ainda está ativo. Foi passado de império em império, de religião em religião, de escola em escola, de pai para filho. E agora ele vive dentro de você, na sua pressa por escolher um lado, na sua ânsia por seguir um líder, na sua raiva de quem pensa diferente. Mas e se o problema não for o partido, nem o político, nem o sistema? E se o problema for a estrutura inteira da adoração? Porque enquanto buscamos alguém para nos guiar, perdemos o caminho interno. O humano não precisa de chefes, precisa de consciência. O mundo não precisa de tronos, precisa de almas soberanas. Mas isso é perigoso para quem sempre viveu do controle alheio. Por isso, o código do domínio não foi deletado. Ele foi atualizado. Agora se chama liberdade controlada, representação eleitoral, governança civilizada. Mas no fundo, a estrutura é a mesma. A hierarquia permanece e o trono, mesmo que invisível, continua ocupado. A verdadeira rebelião, então, não é mudar o rei, é rasgar o trono. Capítulo 2. O rebanho e o trono. Por que seguimos? Há algo dentro da mente humana que se curva antes mesmo de entender o motivo. Algo que busca direção, mesmo quando o caminho está livre. Chamam isso de instinto social, mas talvez seja outra coisa. Talvez seja condicionamento espiritual. Porque a verdade é simples, a maioria não quer ser livre, quer ser liderada, não quer decidir, quer que decidam por ela. E quando algo dá errado, é mais fácil culpar o líder do que encarar a própria covardia. Mas por que somos assim? Por que seguimos alguém mesmo quando sabemos que ele mente? Por que nos entregamos a discursos inflamados, mesmo quando soam absurdos? Por que aceitamos o comando, mesmo quando ele nos leva à destruição? A resposta não está na política moderna, está na formação da psique humana, está no início, no barro. Quando os deuses antigos moldaram o homem, eles não criaram um pensador, criaram um executor. Eles não queriam contestação, queriam repetição. Os registros mais antigos das civilizações sumérias, acadianas e babilônicas mostram isso de forma clara. A autoridade era sagrada, era imposta, era adorada. O trono desceu dos céus. A palavra do rei é a vontade de Anu. Quem desobedecer ao líder, desobedece ao próprio Deus. E com isso, nasceu o rebanho. Não por fraqueza, mas por design. Fomos programados para seguir, programados para desconfiar de nós mesmos, para acreditar que precisamos de um superior, de alguém mais forte, mais sábio, mais autorizado. E assim, criamos os tronos, criamos os púlpitos, criamos os palcos e nos ajoelhamos diante deles. O rebanho não questiona, o rebanho obedece. Mas há algo mais sutil e mais sombrio. O rebanho ama quem o lidera, mesmo que o maltrate, mesmo que o destrua. Essa é a patologia da idolatria, a devoção ao algoz, e ela se manifesta em todas as esferas. Na política, nas religiões, nos exércitos, nas empresas, nas famílias. Quantas vezes já ouvimos frases como: ele é um líder forte, faz o que precisa ser feito. Melhor um ditador que nos protege do que uma democracia que nos abandona. Esse é o pensamento do rebanho,
que não quer liberdade, quer ordem, quer um comando, quer uma voz mais alta para calar as suas próprias. Se estou perdido, então que alguém me diga quem sou. Essa é a raiz da política emocional, da paixão partidária, do fanatismo cego. Não é raciocínio, é carência. É medo de pensar por si, é medo de estar só. E por isso, mesmo quando um líder cai, o rebanho corre para erguer outro. Substitui o nome, mas mantém a estrutura. A jaula muda de cor, mas continua trancada. E os que se recusam a viver assim são chamados de loucos, anarquistas, antissociais, hereges, porque o rebanho não suporta quem anda fora da fila. E o trono não perdoa quem ousa caminhar sem um guia. Mas a pergunta real não é sobre os líderes, é sobre nós. Por que ainda precisamos ser guiados? Por que ainda sentimos esse vazio tão profundo que só parece se preencher quando entregamos nossa vontade a outro? Talvez seja porque ainda não lembramos quem somos, porque ainda carregamos o eco da servidão original, o medo de cair sem alguém segurando. Mas a alma desperta não precisa de guias. Ela se move pela própria luz, mesmo tropeçando, mesmo errando, mesmo sozinha, porque ela sabe que não há verdade fora, sem antes haver verdade dentro. E até que o rebanho desperte, o trono nunca ficará vazio. Capítulo 3. Política. A nova religião. Durante muito tempo, foi o templo que comandou o mundo. Os sacerdotes, os oráculos, os deuses, gravados em pedra. Mas o tempo passou. As divindades mudaram de nome. Os rituais trocaram os incensos pelos microfones. E os púlpitos deram lugar aos palanques. Hoje, o novo templo é o parlamento. E os novos sacerdotes são os políticos. Você já reparou como se comportam os devotos da política? Eles seguem líderes como se fossem profetas. Repetem discursos como se fossem escrituras. Brigam, odeiam e morrem por ideias que nem são deles. Tudo isso com a certeza de que estão certos. Parece religião, porque é. Só que agora não adoramos um Deus invisível. Adoramos símbolos de poder, a bandeira, o partido, a causa, o mito, o pai dos pobres, o salvador da vez. A política se tornou a nova fé. Uma fé sem transcendência, sem alma, sem silêncio. Uma fé gritante, barulhenta, fanática. E como toda religião fanática, ela precisa de hereges. Precisa de um outro lado a ser odiado, de um inimigo, de um demônio que justifique todo o fervor. Nós somos os justos, eles são os monstros. E com isso, o ciclo se repete. O mesmo ciclo que já destruiu civilizações, que já queimou pessoas vivas em nome de um livro, que já crucificou libertadores em nome de uma lei. Agora, fazemos o mesmo, mas com hashtags. Cancelamos, humilhamos, combatemos, porque o outro pensa diferente. E como toda religião, a política moderna tem seus dogmas, seus fiéis, seus mártires e suas promessas de redenção. Quando o nosso vencer, tudo vai melhorar. Quando o outro cair, o país será salvo. Quando mudarmos o sistema, virá a justiça. Mas o paraíso nunca chega, porque não é sobre paraíso, é sobre controle. A política não quer que você pense, quer que você torça, quer que você lute por ideias que nunca foram suas. Quer que você sinta, quer que você se emocione, quer que você se apaixone pelo seu algoz. E esse é o truque mais antigo de todos, porque o povo apaixonado não raciocina, não percebe que o jogo é o mesmo, que os lados são dois braços do mesmo corpo, que a divisão é parte do plano, e os líderes sabem disso. Eles não querem seguidores conscientes, querem fiéis fervorosos que defendam sua imagem mesmo diante da mentira, mesmo diante do fracasso, mesmo diante da destruição, porque o político que virou mito
Pode cometer qualquer crime e o rebanho aplaude. Ele errou, mas é dos nossos. Pelo menos ele é melhor que os outros. Ele fala a nossa língua. A idolatria muda de roupa, mas continua cega. E o pior, nos fazem acreditar que temos liberdade, que somos parte de um sistema justo, que o voto é a arma do povo, mas a arma sem consciência vira tiro no espelho, porque escolher entre duas opções fabricadas não é liberdade, é ilusão de escolha. Enquanto isso, as verdadeiras decisões acontecem em salas fechadas, por mãos invisíveis, por interesses que nunca veremos nos noticiários. A política é a religião do controle moderno, e o povo é o novo crente, que não se ajoelha mais diante do altar, mas diante da urna, e depois de votar, fecha os olhos, cruza os braços e espera o milagre. Mas o milagre nunca vem, porque os deuses mudaram, mas o jogo continua o mesmo. Capítulo 4. Deuses de palco. O culto aos famosos. O palco se ilumina, as luzes dançam, o som explode e o povo chora. Não é apenas um show, é um ritual moderno, uma cerimônia de adoração coletiva, um culto onde o sagrado foi substituído pelo popular e os novos deuses são cantores, jogadores, atores e influenciadores. O altar, um palco, o sacerdote, um artista, o incenso, luzes de LED, o mantra, refrões decorados, a devoção cega. Vivemos na era dos deuses de palco. E talvez nunca tenhamos sido tão religiosos. Sim, religiosos. Porque a idolatria moderna não pede fé, pede atenção, pede gritos, pede curtidas, pede presença total. E o mais assustador é voluntária. As pessoas pagam para ajoelhar, pagam para venerar, pagam para dizer: esse é o meu ídolo. A palavra ídolo deveria soar como um alerta, mas virou elogio, virou aspiração. Hoje, todos querem ser seguidos, todos querem ser adorados, todos querem construir um altar com o próprio nome. Mas por quê? Porque isso foi instalado em nós, desde sempre. Os Anunnaki, nos primórdios da civilização, sabiam que o homem não sobrevivia sem direção, sem algo maior que ele para projetar seus próprios vazios. Por isso criaram deuses, por isso exigiram adoração, por isso estabeleceram um culto como base da ordem. E esse sistema nunca foi desativado, ele apenas foi atualizado, saiu do templo, foi para a tela, saiu dos zigurates, foi para os estádios, saiu do sagrado, virou entretenimento, mas a função é a mesma: prender a alma na adoração de algo externo, porque enquanto você vibra por outro, esquece quem é, esquece que poderia ser mais, esquece que a luz que você projeta lá fora poderia estar acesa dentro de você. O caso Lady Gaga no Rio de Janeiro não foi um show, foi um fenômeno sociológico. Milhares de pessoas chorando, gritando, enlouquecidas por uma presença humana que nada lhes deu além de música. Mas ali, naquele momento, ela não era apenas uma cantora, ela era um portal, um canal para um tipo de êxtase que antes era reservado aos santos, aos gurus, aos profetas, e agora está nos palcos. O mesmo vale para jogadores de futebol, para youtubers, para influencers, para qualquer um que assuma o papel de figura superior. Eles se tornam arquétipos, modelos, deuses modernos. Ele é o maior de todos. Ela é minha inspiração. Eu morreria por ele. Sim, morrem por eles. Quantos já morreram em brigas de torcida? Quantos já tiraram a própria vida por não alcançar a fama? Quantos vendem a alma por um minuto de adoração digital? Isso não é civilização, é regressão espiritual, é a substituição da busca interior
pela veneração do exterior. E enquanto isso acontece, os que controlam o sistema aplaudem em silêncio, porque a idolatria é a ferramenta mais eficiente de contenção. Ela não precisa de armas, nem de leis. Basta um palco, basta um rosto, basta uma canção e o povo se ajoelha. Capítulo 5. O teatro dos loucos, a política como espetáculo. Eles sobem no palco com promessas, com frases ensaiadas, com lágrimas calibradas, com sorrisos treinados diante das câmeras. Não são líderes, são atores. E a política moderna é o palco perfeito. Um teatro cuidadosamente montado, com vilões, heróis, figurantes e um público apaixonado e cego. Mas aqui o ingresso não é opcional. Você paga com a vida, com o futuro, com a alma coletiva. O show deve continuar. E ele continua. Mandato após mandato. Golpe após golpe. Mentira após mentira. Porque os espectadores ainda acreditam que desta vez será diferente. Que o novo Salvador virá com a verdade. Que os debates são reais. Que os confrontos são espontâneos. Que a democracia é um jogo limpo. Mas não é. É um roteiro, escrito por mãos invisíveis, financiado por grupos que nunca aparecem nas urnas, coreografado por assessores de imagem, especialistas em manipular emoções. E o povo ri, chora, grita, vibra, como se estivesse assistindo a final de um campeonato. A política se tornou um espetáculo de hipnose, com slogans que funcionam como feitiços, com jingles que se instalam como vírus mentais, com narrativas fabricadas para gerar amor cego ou ódio absoluto. Não há espaço para nuance, não há espaço para dúvida. A plateia precisa escolher herói ou vilão, nós ou eles, salvação ou destruição. E uma vez que escolhe, o fanatismo toma conta, porque um fã não questiona seu ídolo, um devoto não investiga seu pastor, um torcedor não ouve o time rival. E assim, a política deixa de ser instrumento e vira circo. Um circo trágico, onde palhaços vestem farda e trapezistas manipulam vidas humanas com as mãos sujas de sangue, porque, enquanto a plateia vibra, as verdadeiras decisões são tomadas no camarote, longe do palco, longe da câmera, longe do povo. Lá não há espetáculo, há estratégia, e os atores que brilham diante das multidões não passam de peças substituíveis, fantoches recicláveis, avatares do sistema. A política não é feita para mudar o mundo, é feita para manter o ciclo girando, para dar ao povo a ilusão de escolha, enquanto o tabuleiro segue sendo movido pelos mesmos de sempre. Você escolheu seu lado? Ótimo. Agora se odeie com o outro. É assim que o sistema vence. Não pela força, mas pela divisão. E enquanto o teatro segue, os verdadeiros manipuladores permanecem invisíveis, intocados, intocáveis. Porque ninguém joga pedra no roteirista. A plateia só vê o ator. E no fim, quando o país afunda, quando a miséria aumenta, quando a violência explode, os espectadores culpam o elenco, sem perceber que o script jamais foi escrito para salvá-los. Capítulo 6. Sangue no altar. Os líderes que o povo coroou. Eles vieram com promessas, com punhos erguidos, com palavras que incendiavam multidões. Foram ovacionados, seguidos, aclamados, mas deixaram um rastro de fogo, de destruição, de morte. Hitler, Stalin, Mao, Napoleão, Gengis, Alexandre, Kim, Mussolini, nomes que marcaram a história, não pela paz, mas pelo poder absoluto. E o que todos eles têm em comum: foram idolatrados,
elevados ao status de salvadores, vistos como respostas para o caos, como deuses disfarçados de homens. Mas o que ninguém quer encarar é a verdade mais incômoda. Nenhum deles chegou ao topo sozinho. Foi o povo que os empurrou para lá. Sim, o povo, a massa, o rebanho que clama por líderes fortes, mesmo quando esses líderes já carregam a espada afiada na mão. Eles foram aplaudidos, seguidos por milhões, defendidos com fúria, adorados com lágrimas nos olhos. E quando começaram a matar, a oprimir, a destruir, a maioria fez silêncio. Ou pior, ajudou. Quantos soldados mataram em nome de seus líderes? Quantas famílias denunciaram vizinhos por ordem do Estado? Quantas crianças cresceram acreditando que estavam servindo a um herói? A verdade é brutal. Nós coroamos os tiranos e depois fingimos que fomos vítimas. Fingimos que não sabíamos. Fingimos que eles chegaram lá por conta própria, mas não chegaram. Eles foram erguidos por mãos comuns, por gente comum, por cidadãos de bem, por patriotas, por fanáticos, porque o fanatismo não começa no governante. Começa no coração do povo, na necessidade infantil de ter um pai severo, um mestre infalível, um líder que decida tudo, inclusive o que é certo ou errado. Esse é o altar da idolatria. E nele oferece-se sangue. Não o sangue do líder, mas o sangue do povo. O sangue dos que discordam, o sangue dos que resistem, o sangue dos que ousam enxergar. E o que é mais assustador? Isso continua acontecendo. Basta alguém surgir com um discurso inflamado, basta prometer limpeza, ordem, redenção nacional. Basta gritar mais alto do que os outros e o povo, faminto por direção, o entrega tudo. Entrega a sua liberdade, entrega a sua dignidade, entrega a sua alma. Em troca de quê? De proteção, de orgulho nacional, de uma nova bandeira? Não, em troca de alívio. O alívio de não precisar pensar, de não precisar decidir, de apenas obedecer. Porque obedecer é mais fácil, mais seguro, mais confortável. E assim, repetimos os mesmos erros, revivemos os mesmos ciclos, erguemos novos ídolos com pés de barro até que desabem sobre nós. Mas enquanto não despertamos, continuaremos levando sangue ao altar e chamando isso de patriotismo. Capítulo 7. O tabuleiro Anunnaki, o jogo dos deuses. Há uma ideia que incomoda, uma suspeita antiga que sussurra nas entrelinhas dos mitos, das escrituras e das revoluções. E se tudo isso for apenas um tabuleiro? E se a política for só mais uma peça? E se o mundo já estiver programado? Para entender isso, precisamos olhar além das urnas, além das ideologias, além da história ensinada nas escolas. Precisamos voltar aos registros sumérios, às origens da humanidade, a época em que os deuses caminhavam entre os homens e decidiam, com simples comandos, o destino das civilizações. Segundo os textos da antiga Mesopotâmia, os Anunnaki não vieram ensinar democracia, vieram estabelecer domínio. Eles dividiram a terra em zonas de controle, designaram reis, criaram cidades, nomearam sacerdotes e deixaram claro: quem governa é quem carrega o ME, o decreto divino. Esses Me não eram só símbolos, eram códigos vibracionais, protocolos, permissões para reinar. E quem não possuía esses códigos obedecia. Desde então, a humanidade passou a viver em um tabuleiro, não de liberdade, mas de controle mascarado. A política, nesse contexto, não é o trono, é a distração, é a ilusão de que estamos escolhendo, quando, na verdade, as peças já foram distribuídas. Direita ou esquerda, capitalismo ou socialismo, progresso ou tradição, tudo parte do jogo, tudo já previsto, tudo dentro da programação. E os jogadores são escolhidos
erguidos, trazidos à luz, não porque são especiais, mas porque servem ao script. Eles existem para manter o jogo girando, para dividir a massa, para canalizar emoções, para gerar medo, esperança, ódio, euforia, porque emoções alimentam o sistema. Cada vez que você discute política com raiva, cada vez que você odeia o lado oposto, cada vez que você sente que agora vai mudar, você está sendo movido como uma peça útil, previsível, controlada. E o mais brilhante dessa estratégia, você acha que está acordado? Acha que está lutando por um país melhor, por justiça, por verdade, mas está apenas andando em círculos em um tabuleiro que não foi feito por você. E quem move as peças talvez não sejam só corporações, bancos ou lobbies. Talvez sejam os mesmos que moldaram a humanidade, os mesmos que criaram o conceito de rei, de templo, de servidão. Os Anunnaki podem não estar mais aqui com corpos, mas os sistemas que criaram seguem funcionando, porque o melhor controle é aquele que você acredita ter escolhido. E esse é o xadrez oculto. Enquanto nos dividimos, alguém nos observa. Enquanto lutamos, alguém contabiliza. Enquanto idolatramos, alguém lucra. Enquanto votamos, alguém já venceu. O jogo só termina quando a peça percebe que é peça e decide sair do tabuleiro. Capítulo 8. A prisão da idolatria. Ela começa sutil, com admiração, com respeito, com inspiração, mas logo se transforma em algo mais forte, mais cego, mais perigoso. De repente, já não se admira, se adora, não se segue, se obedece, não se pensa, se repete. E quando percebe, você já não vive por si, vive pelo outro, pelo que ele representa, pelo que você projeta nele. Isso é idolatria. E ela é a cela mais bonita da prisão, porque brilha, encanta, te faz sentir parte de algo maior. Mas a verdade é simples e brutal. Quem idolatra, esquece de si. E é por isso que a idolatria foi cultivada desde o início dos tempos. Nas tábuas sumérias, os deuses exigiam louvor, sacrifício, submissão. E por que exigir isso de uma criatura inferior? Porque sabiam que a alma que se ajoelha se desconecta da própria luz. A idolatria é o vírus que impede o despertar. É a âncora emocional que prende o ser ao chão. Políticos, pastores, artistas, gurus, jogadores de futebol, influencers, todos se tornam totens de adoração moderna. Mas o processo é antigo. A idolatria não precisa de lógica. Ela se alimenta de vazio. O ser humano idolatra porque está carente de si mesmo, porque esqueceu que é centelha, porque se sente pequeno e precisa projetar grandeza em alguém. Ele fala o que eu penso. Ela me representa. Sem ele, estaríamos perdidos. Frases comuns. Frases que disfarçam a própria ausência de identidade. E o sistema sabe disso. Por isso fabrica ídolos em escala industrial. Molda personalidades para serem adoradas. Ergue figuras para que você transfira a sua luz e com ela o seu poder. Porque quando você idolatra, você entrega a chave da própria cela. E faz isso sorrindo. A idolatria não é só emocional, é energética, é vibracional. Cada vez que você exalta alguém como superior, você rebaixa a si mesmo sem perceber. Você se apequena, você se condiciona e o mais perverso, você passa a defender sua prisão, briga por ela, mata por ela, morre por ela. Quantas guerras já nasceram por causa de um nome, de um profeta, de um líder? Quantas mortes já foram justificadas com a frase: ele era nosso Deus, eles o atacaram. A idolatria é o combustível
das tragédias humanas, mas ninguém a vê assim, porque ela se disfarça de amor, de patriotismo, de fé. Ela nos prende com correntes invisíveis e nos convence de que estamos livres, mas não estamos. Enquanto houver alguém que você coloque acima de você, você ainda está preso, preso à validação, à projeção, à cegueira coletiva. A alma desperta não idolatra, ela reconhece, ela honra, ela se inspira, mas nunca se ajoelha, porque sabe que o verdadeiro sagrado não está no outro, está no próprio centro. E enquanto o mundo continuar se curvando a ídolos fabricados, o ciclo continuará girando, com novos nomes, novos rostos, novos donos da mesma cela. Capítulo 9. E se ninguém mandasse, tire por um instante todos os líderes do mundo, presidentes, ministros, sacerdotes, juízes, pastores, chefes, celebridades, gurus, tire todos. O que sobra? O silêncio. Um silêncio tão profundo que chega a assustar, porque sem líderes, sem comandos, sem ídolos, resta você, só você, com a responsabilidade total sobre o próprio caminho, sem desculpas, sem muletas, sem tutores. E isso apavora. Sim, a ausência de hierarquia assusta, porque nos ensinaram que a ordem só existe quando alguém manda. Nos programaram para acreditar que o caos é natural e que a organização só vem com comando. Mas será mesmo? E se o caos for só a expressão da ignorância? E se a ordem verdadeira surgir não da obediência, mas da consciência? E se ninguém precisasse mandar? Essa ideia, por mais bela, é vista como utopia, como ingenuidade, como ameaça, porque o sistema inteiro foi construído para impedir essa lembrança. O ser humano pode viver em autonomia, pode cooperar sem chefe, pode partilhar sem patrão, pode decidir sem dono, mas não nos deixam tentar, porque se tentarmos, o jogo acaba. Desde pequenos, somos adestrados, regras, autoridade, hierarquia, premiação e punição. E com isso, aprendemos a nos calar, a esperar comando, a depender de validação e, pior, a desconfiar de quem pensa diferente. Aqueles que ousam propor um mundo sem chefes são ridicularizados, perseguidos, silenciados, porque o trono não precisa de soldados, precisa de crentes. Crentes na ideia de que só há caminho se houver guia. Crentes na ilusão de que, sem liderança, tudo desmorona, mas não desmorona. Pelo contrário, onde há consciência, a ordem natural. Olhe para certas tribos, comunidades indígenas ancestrais, redes descentralizadas modernas, sistemas que funcionam com base em respeito mútuo, escuta, presença, sem reis, sem ídolos, sem salvadores. E é aí que mora o perigo para o sistema. Porque um ser humano que confia na própria intuição não se curva, não idólatra, não se vende. Um ser humano que pensa por si é soberano. E um grupo de humanos soberanos não precisa de governo, precisa de diálogo, de partilha, de clareza. Não há fanatismo onde há escuta. Não há tirania onde há verdade. Não há guerra onde há consciência. A pergunta, então, não é se o mundo pode funcionar sem líderes. A pergunta é: você está pronto para não ter a quem culpar? Porque nesse novo mundo não haverá mais desculpas, nem ordens superiores, nem foi o sistema. Haverá só você e o reflexo da sua própria criação. E talvez seja exatamente isso que tanto temem, não um mundo sem ordem, mas um mundo onde a ordem emana da alma. Capítulo 10. Desidolatrar.
o ato de rasgar o véu. Chega um momento em que a alma não aguenta mais ajoelhar, em que o corpo treme diante do ídolo, e não por devoção, mas por rejeição. É quando algo dentro diz: não, basta. Ele não é melhor que eu. Ela não carrega nada que eu já não tenha. Eu sou o que busco. Esse momento tem um nome, chama-se desidolatrar, e ele não é fácil, porque envolve luto. Sim, luto. Luto pela imagem que você criou, pelo herói que projetou, pela segurança que depositou em alguém que nunca te conheceu. Desidolatrar é perder o chão para finalmente colocar os pés na terra. É derrubar o altar onde você queimava a própria energia. É apagar o holofote e olhar para dentro. Porque enquanto houver um acima, você permanecerá abaixo. E isso não é humildade. É submissão disfarçada de virtude. Por isso o sistema se sustenta. Porque você acredita que precisa de alguém mais sábio, mais santo, mais forte, mais iluminado. Mas ninguém é mais você do que você. Desidolatrar não é desprezar, é reconhecer. Reconhecer que todo ídolo, por mais brilhante, é apenas um espelho, um reflexo do que você ainda não acessou em si. E então você começa a limpar o véu, não com raiva, não com negação, mas com lucidez. Você começa a olhar para os líderes e ver homens, mulheres, com erros, com sombras, com máscaras. Você começa a olhar para os gurus e ver códigos, scripts, repetições. Você começa a olhar para os ícones e perceber que não há ninguém ali. Só projeção, só teatro, só reflexo da sua carência. E nesse momento, algo se rompe. O ciclo da adoração falha, a roda da repetição estala, a cela começa a rachar, porque, sem ídolo, o sistema perde o eixo. Sem altar, não há onde prender sua energia. Sem mito, você volta a ser real. E é nesse exato instante que o sagrado retorna. Mas não como algo externo, como presença interna. Você se reconecta com o divino sem intermediários, sem partido, sem pastor, sem palco, sem aplauso. Você se torna templo, você se torna trono, você se torna verbo. E o mundo, aquele velho mundo cheio de vozes mandando, gritando, prometendo, começa a desmoronar dentro de você. E o silêncio emerge, mas não o silêncio do medo. O silêncio da soberania, a certeza de que nada, absolutamente nada fora de você é digno de adoração. Porque o verdadeiro despertar não começa quando você encontra um novo guia. Começa quando você não precisa mais de um. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se libertar. E uma vez que isso acontece, não há mais como voltar. O sistema não teme armas, ele teme consciência, porque uma mente desperta. Desprograma todas as outras ao seu redor. Continue vendo, continue sentindo, continue recusando a mentira disfarçada de normalidade. Porque o despertar é irreversível e você já não pertence mais à cela. Se você sente que esse vídeo é importante, que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, compartilhe, envie para quem você ama, para os grupos da família, para os amigos do trabalho, para quem você sabe que está buscando, mesmo que ainda não tenha percebido. E se achar que pode nos ajudar de alguma forma, faça isso com o coração em paz. O canal está aqui por você e com a sua ajuda, vamos poder investir em novos equipamentos, em mais pesquisa e em conteúdos cada vez mais profundos. Tudo para que o despertar alcance ainda mais consciências. Apoios podem ser feitos via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal, francisvalad@hotmail.com, chave Pix, francis.valad@gmail.com, ou pela nossa loja oficial com estampas exclusivas da série Anunnaki. Não é caridade, é colaboração consciente. E neste mundo, programado para nos manter dormindo,
Despertar é o mais sublime ato de resistência. Holograma histórico, decodificando o passado. O amor é o que transcende a história.